Pessoal, um bom dia a todos e a todas. Hoje, 16 de novembro, 8 horas e 34 minutos. Estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 2, do curso técnico integrado em agropecuária. Queria cumprimentar aqui agora, nesse momento, o Carlos, a Daniele, a Carla, o André, a Mariana, a Manuela, a Caroline, e desejar aí a todos os que vão assistir a gravação posteriormente um bom dia, uma boa manhã, uma boa semana, depois do feriado, que podemos dar uma descansada e deixarmos as nossas atividades em dia também. Então, nós vamos começar hoje propriamente com os conteúdos, né, do componente de Filosofia 2. Eu sempre faço questão, assim, né, de mencionar, quando vamos trabalhar, assim, com esses conteúdos, que quando a gente vai estudar filosofia, é importante, extremamente importante, que todos nós possamos emitir as nossas opiniões, darmos os nossos palpites, expressarmos o que pensamos, mas é importante também a gente ouvir o que já se produziu sobre filosofia até então. Eu procuro sempre tratar nas minhas aulas de forma a dar conta, né, da tradição filosófica, das obras filosóficas mais aceitas, daquelas que são consideradas as principais obras, os principais pensadores, os principais autores da história da filosofia. Tá? E no primeiro ano, a gente estudou um pouco de filosofia antiga, as origens da filosofia, os primeiros filósofos, a separação que há entre filosofia e mitologia nos nossos antepassados culturais, nos primórdios da civilização ocidental. E no segundo ano, a gente vai continuar estudando um pouco de filosofia antiga, ao menos aí até mais ou menos metade do bloco, a gente vai se ater aí a algumas escolas filosóficas da antiguidade, e também um período aí do que se chama, né, de Idade Média, tá? Então, nós vamos ver na aula de hoje o começo, vamos dizer assim, dessa mudança na filosofia antiga, né? Então, a gente não vai mais agora aqui nos ater tanto às discussões, por exemplo, do Platão, do Aristóteles, do Sócrates. A gente vai ver os filósofos que vieram depois deles, né? Cronologicamente, considerando isso como nós estivéssemos vindo do passado para o presente, tá? Então, a gente está se afastando no primeiro momento, mas ao longo do tempo, ao longo de todo o ensino médio, né, a gente vai se aproximar mais do tempo presente para, né, quando vocês chegarem lá no quarto ano, nós pudermos ter uma visão ampla, né, do pensamento, da tradição, dos principais filósofos, das suas principais ideias, né? Eu não sei se eu falei isso aqui já na turma de vocês, mas eu tinha um professor na graduação, no curso de filosofia, que ele dizia assim, né, que se a gente quer enxergar longe, a gente precisa subir nos ombros de gigantes, tá? Os gigantes que nós vamos subir aqui são os filósofos. A gente vai conhecer um deles na aula de hoje, né, que é o Epicuro, e que vai, obviamente, nos ajudar aí a pensar questões que são pertinentes até hoje para nós, tá? Pessoal, deixa eu perguntar para vocês, estão conseguindo me ouvir bem? A conexão está boa? Vocês conseguem me ouvir e me ver adequadamente? Sim, senhor, tá tudo certo. Porque eu estou numa conexão Wi-Fi e às vezes eu fico um pouco de receio. Eu tenho um cabo também, qualquer coisa eu posso conectar o cabo, só que o cabo eu teria que puxar ele aqui agora, tá? Eu comecei sem o cabo, só que é preciso esse feedback de vocês, né? Se começar a travar, se começar a interromper, vocês, por favor, falem, que depois fica ruim na gravação também, tá? Qualquer coisa, vocês me interrompam, tá, gente? Chamem aí, não só escrevam no chat, mas como me chamem também, porque daí fica às vezes eu vou estar projetando, talvez eu não esteja vendo, tá? Oi, Rodrigo, bom dia. Muito bem, eu vou projetar minha tela aqui, pessoal, e aí a gente começa, propriamente, dada essa introdução. Estão vendo aqui, pessoal, minha tela já? Deixa eu fazer a apresentação lá, e daí vocês enxergam direitinho. Ok. Então, a gente vai tratar hoje desses dois grandes temas da chamada filosofia helenística. Tá?
o cuidado de si ao longo da vida como uma tarefa filosófica. Esse primeiro tópico, pessoal, vocês vão perceber muito ele ao longo das aulas. Tanto as duas, a gente vai ver duas tradições agora ainda da filosofia antiga, né, que é o epicurismo e o estoicismo. E essas duas tradições, eles têm esse primeiro ponto, cuidado de si, como uma grande tarefa filosófica. Se a gente comparar, e depois vocês vão ver isso muito com o Epicuro, as tradições filosóficas da antiguidade, da Grécia Antiga, elas se ocupavam muito com a dimensão política do ser humano, o seu lugar na sociedade, a sua participação política, a sua formação ética, inclusive, ela tinha uma grande finalidade, que era a vida pública, viver com os outros. Para a filosofia helenística, e, por exemplo, nesse período, né, da Grécia Antiga, aí que vai do século IV até o século I depois de Cristo, inverte-se essa questão. Né? E vocês vão entender por quê, né? Óbvio. Porque a grande discussão filosófica vai ser mesmo esse cuidado consigo mesmo. É um individualismo, podemos dizer, num sentido positivo, um individualismo bonzinho, vamos dizer assim, né? Então, esse tema do cuidado de si, ele vai ser muito importante para essa época. Esse período aí posterior ao Sócrates, ao Platão, ao Aristóteles. E vocês vão entender, eu espero, né? Com aquilo que a gente vai ver na aula de hoje. Esse contexto é chamado de helenismo. O helenismo, ele tem, assim, fases, tá? Antes da gente entender especificamente o que é o helenismo, eu queria mostrar para vocês um mapa aqui, tá? Esse mapa, pessoal, estão conseguindo visualizar aí, pessoal? Talvez ele esteja um pouco pequeno na projeção, mas depois vocês podem olhar ele com calma, tá? Esse mapa é interessante para vocês entenderem de que lugar, qual que era o território onde que surgiu especificamente a filosofia e como que, assim, o que é esse lugar hoje, tá? Então, aqui, para vocês se localizarem, ó, esse é o mar Mediterrâneo. Esse mar Mediterrâneo aqui você sabe, né, que país é esse aqui, ó, que tem o desenho de uma bota, né, uma bota chutando alguma coisa, uma pedra, sei lá o que é. É a Itália, tá? O sul da Itália, nós tivemos um grande período importante para a história da filosofia, chamado período pré-socrático, né? Não só o sul da Itália, né, mas também essa região onde hoje é a Turquia, o norte da África. Essa região aqui, do mar Mediterrâneo, pessoal, é uma região assim onde a gente pode dizer que, enquanto cultura, a civilização ocidental nasceu nesse lugar. Ao longo, óbvio, né, de centenas de anos, 600, 700 anos aí antes de Cristo, até o nascimento de Cristo, essa região, e depois também, né, essa região ela foi muito importante para a produção cultural do que é o Ocidente hoje. A medicina, os primórdios da química, os primórdios da biologia, os primórdios da filosofia, os primórdios da literatura, basicamente tudo aquilo que dá base para os conhecimentos que vocês são, que é ensinado para vocês, principalmente no ensino médio, a base de tudo isso aconteceu nesse contexto aí, nesse território e nessa época aí, 2.600, 2.700 anos antes de Cristo, até né, a gente pode dizer até hoje ainda, tá? Então aqui, ó, tem esse mapa, ele tem aqui uma legenda, né, que nos ajuda a gente se localizar aqui, tá? Então aqui nós temos o nome dos filósofos, tá? O período que eles pertenceram e onde que eles nasceram, onde que eles viveram, tá? Então olha aqui, ó, tem o período clássico, né, que é do Sócrates, Platão, do Aristóteles. Vocês estão vendo aqui, nessa região aqui, assim, onde está ali, né, onde é hoje a Grécia, e era na época também, né? Mas na época não tinha esse nome, era chamada de Magna Grécia, era toda essa região aqui, ó, tá? Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Ó, essa região aqui é a Grécia, né? Mas pegava, a Grécia não era um território, um país como é hoje, eram diferentes lugares, diferentes ilhas, diferentes cidades, né, que se configuravam no que hoje nós conhecemos como Grécia, tá? Então aqui tem os filósofos do período helenístico, Epicuro, Zenão, Pirro, Panécio, Posidônio, né, que são filósofos do período helenístico, que a gente vai ver a partir da aula de hoje, eram dessas regiões aqui, ó, né? Rhodes, essa região aqui hoje aqui tem a Grécia, aqui tem a Turquia, né? Aqui é o norte da África, tá? Essa partezinha aqui de baixo, aqui, né?
o lado sul do Mar Mediterrâneo é o norte da África, tá? E o norte do Mar Mediterrâneo é o sul da Europa, né? E aqui uma partezinha da Ásia, né? Aqui já começa a Ásia. Vocês sabem que a Turquia ela tem uma parte na Europa e uma parte na Ásia, né? Então o território dela é dividido, né, pelo Mar Negro aqui no meio, tá? Para vocês se localizarem, né? Aqui, basicamente, onde que é os territórios de onde a gente está falando, tá? E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque esse território todo, no período clássico e no período pré-socrático, ele era composto por diferentes cidades-estado. Diferentes cidades-estado que tinham uma organização política particular, uma vida econômica muito ligada assim ao comércio, que começou a ter muito comércio nessa época, principalmente no período clássico, tá? E no período do helenismo acontece a primeira grande mudança, a gente pode dizer assim. Então aqui eu já falei isso para vocês, né? O helenismo, ele foi o período, a gente pode marcar um período, uma época, um tempo, tá? É o período que iniciaram as grandes conquistas do Alexandre, que foi o aluno do Aristóteles. Alexandre era filho de um imperador do chamado Império da... Não era um império ainda, né? Mas era a chamada Macedônia, né? E o Alexandre era um cara muito jovem, assim que assumiu o trono do seu pai, se não me engano era... Eu não lembro agora se era Ciro ou Filipe, é o nome dele. Quando ele assume o poder do Império Persa, do Império da Macedônia, perdão. Do Império da Macedônia, ele começa a conquistar os outros territórios que pertenciam à Grécia Antiga na época, tá? Então ele começa o seu império, ele conquista todo mundo conhecido da época. Todo o norte da África, toda a Europa conhecida da época, parte da Ásia, enfim, é o primeiro grande império que nós temos, tá? E esse império, império no sentido de ser uma dominação cultural, né? Passa a receber toda a influência dos filósofos dessa época, mas também começa a se misturar com a filosofia com o modo de cultura desses povos, tá? Então, se designou ao longo do tempo, né, por esse historiador alemão, o Droysen, né, ele cunhou esse termo helenismo, porque o helenismo deriva, né, é uma palavra que significava, o helenismo eram todos aqueles que pertenciam a essa grande cultura grega, tá? E aí, todos os lugares que o Alexandre conquistou, ele levou essa cultura grega, né? Ele, por ter sido aluno do Aristóteles, né, ter sido muito influenciado pelo Aristóteles, levou esse conhecimento para os diferentes lugares conhecidos da época, né? A cidade mais importante que determinou essa hegemonia cultural é a cidade de Alexandria, né? Essa biblioteca, nessa cidade, que é hoje a cidade que está no Egito, é uma cidade que está no Egito, essa cidade foi construída uma biblioteca, essa biblioteca, ela existiu aí, ela existe ainda hoje, né, mas não mais no sentido daquele sistema antigo, né? A construção ela foi destruída por um incêndio, né? Não lembro agora bem certo em que ano que isso aconteceu, mas tem uma visita aqui, gente. Esse contexto de hegemonia cultural do Império do Alexandre, de certa forma, expandiu a filosofia para diferentes lugares que até então não existia, né? E não só expandiu esse conhecimento da Grécia Antiga, como também se apropriou de novos conhecimentos. Por exemplo, os egípcios eram muito hábeis na matemática, né? Outros povos eram muito hábeis nas guerras. Então, sempre teve, quando um império se expande pelo mundo, sempre há essa troca, né? E nesse contexto do Alexandre não foi diferente, tá? A língua grega se transformou na grande língua comum em toda a região conquistada pelo Alexandre, passou a se tornar a grande língua de publicação científica, vamos dizer assim, né? Mais ou menos, o grego se transformou nessa época, mais ou menos assim como é o inglês hoje. É o que vai se transformar também, não vai demorar muito, no mandarim. O mandarim, vocês sabem que é a língua chinesa, né? Mas com esse avanço e essa conquista, vamos dizer assim, entre aspas, capitalista da China, o mandarim também passa a ser uma língua muito importante, muito
influente, né? Tanto que, por exemplo, em cidades grandes já há cursos de mandarim, né? Em função do comércio que existe hoje na China, né? E eles querem, de certa forma, também os chineses, né? Expandir as suas fronteiras culturais. Sempre acontece isso, né, pessoal? Hoje o inglês é a língua muito importante do mundo porque os Estados Unidos, né, de certa forma, se posicionaram estrategicamente, principalmente depois do final da Segunda Guerra Mundial, né, como uma grande potência mundial. Esse fenômeno ele é cíclico, né? Ora foram os gregos lá com o Alexandre, agora foi o Império Romano também, né, que foi o segundo grande império. E mais recentemente, por exemplo, o Napoleão no período, né, da pós-Revolução Francesa, com o Império Napoleônico, o próprio Hitler, né, na Segunda Guerra Mundial, que expandiu o Império Alemão, o Terceiro Reich, né, e levava a cultura, o cinema, a língua alemã para diferentes lugares. É assim hoje também foi com os Estados Unidos, está sendo agora assim com a China, e foi nessa época do Alexandre. Tá? Bom, então, aqui a gente está falando mais ou menos, pessoal, do século IV a.C., né? Então, falava da cidade de Alexandria, né? O Alexandre é para além das fronteiras da Grécia Antiga, né? Esse contato com os outros povos, né? E aí, então, a construção dessa cidade de Alexandria que se transformou numa cidade propriamente cosmopolita, tá? Então, assim, é importante, eu estou fazendo essa introdução, pessoal, para vocês se localizarem de onde que nós estamos falando, do que nós estamos falando, de que território nós estamos falando. Então, em função dessa expansão desse império do Alexandre, é que a gente vai ter o que se chama de o surgimento de pensamento de escola, tá? Escolas filosóficas. Então, por exemplo, só fazendo um comparativo, o Platão idealizou uma cidade perfeita em que os filósofos fossem reis. Mas o Platão idealizou essa cidade considerando apenas a realidade local, considerando apenas a cidade de Atenas. Tá? Teve até uma experiência, né, numa ilha, que ele tentou implementar isso, né, mas parece que não deu muito certo. Né? Nesse contexto já do Alexandre, de dominação do Império do Alexandre, essas escolas, por exemplo, do Platão, do Liceu de Aristóteles e tal, elas continuaram sendo escolas muito locais, né? E no período do helenismo surgem diferentes escolas filosóficas. É aqui que vem a importância, né, da gente entender também esse contexto da época, né? Os filósofos, por exemplo, clássicos, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles estavam muito preocupados com a dimensão democrática, vamos dizer assim, da república, da política, da formação política do ser humano. Com a ascensão de um império, essa discussão ela perde o sentido. Porque num império, você não precisa ter cidadãos que participem e debatam publicamente as questões políticas. No império, as pessoas elas só se submetem, elas só obedecem ordens, elas não participam politicamente. E aí que surgem, então, essas escolas filosóficas. Essas escolas filosóficas, elas vão propor uma nova maneira de se fazer filosofia. E é aqui que vem a novidade, tá? E é aqui que eu cito o primeiro desses filósofos de escola, que a gente pode dizer assim, que é o Epicuro, tá? O Epicuro viveu, inclusive, né, nesse contexto do Platão e do Aristóteles, e ele até tentou querer estudar filosofia junto com essas escolas, só que ele começou a identificar esse problema, né? Eram escolas que, politicamente, elas estavam muito vinculadas à realidade local, né? A um tipo de cidade que já não existia mais nessa época, tá? E o epicurismo, então, é uma escola que se forma muito mais, lembra do primeiro ponto que eu falei para vocês, né? Com um problema filosófico, uma escola como cuidado de si, tá? Bom, eu queria então agora começar aqui com a participação de vocês. Eu queria chamar a turma para observar essa imagem. Estão vendo aí, pessoal? Esse slide? Conseguem visualizar bem? Estão vendo? Sim. Ótimo. Muito bem. O que vocês visualizam aí, pessoal? Primeiro, vamos descrever brevemente aí o que está aparecendo aí na tela. Alguém voluntariamente pode dizer para nós? Pode comentar aí o que está vendo?
Parece ser uma escola? Aonde que está a escola? Quem foi que falou agora? Sofia? Sofia. Aonde que está a escola, Sofia? Hum, não sei, acho que é ali mesmo. Ali aonde? Naquela parte mais ao fundo ou aqui, onde estão sentadas as pessoas? Onde eles estão sentados? Isso, muito bem. Que mais? Que mais que vocês conseguem ver aí? Uma escola, mas é uma escola um pouco diferente, né, Sofia? Tu não achas? Sim. O que tem de diferente nela ali, pessoal? Vamos lá. O que vocês conseguem visualizar que é diferente assim de uma escola tradicional, que a gente está mais acostumado a ver? Não tem sala, não tem nada, tudo na rua. Exatamente. Na rua, o que é bem a rua, Mariana? Não entendi. Você quis dizer que não é numa sala. Fora, fora de um prédio, no caso. Isso, exatamente. Está fora de um prédio. Onde estão os prédios? Os prédios estão lá longe, ó. Estão vendo? Estão lá no fundo, ó. Tá vendo? E aqui, o que lhes parece esse ambiente aqui, pessoal? O que lhes parece esse ambiente aqui, pessoal? Estão vendo aqui, ó? Ó, vocês estão tão tímidos hoje, eu vou ajudar vocês. Essa, primeiro, tem a ver um pouco com a vida do Epicuro. O Epicuro, então, foi um filósofo que tentou estudar com os filósofos conhecidos dessa época, né? Deixa eu ver bem certo em que ano que o Epicuro nasceu e que ano que ele morreu. Epicuro nasceu em 341, na ilha de Samos. E, então, ele quis estudar também com os gregos famosos da época. A ilha de Samos, a gente viu lá onde é que ela é, uma ilha, né? Ali naquela região do mar Mediterrâneo. E ele quis conhecer a cidade de Atenas. A cidade, aqui é o fundo da cidade de Atenas, pessoal, tá? Ali está, né, a estátua da deusa Atena, né? O templo de Atenas, os prédios públicos conhecidos. E aqui, isso está fora da cidade de Atenas, ó. Vocês estão vendo, ó? É as margens, é um pouco distante da cidade de Atenas. O Epicuro foi para a cidade de Atenas, querer estudar lá, mas ele estudou um pouco de filosofia platônica, queria se aproximar da escola platônica, mas não obteve muito sucesso, não obteve muito reconhecimento. E aí ele sai viajar, conhece outros lugares e tal, e aí ele volta para Atenas e compra uma casa distante da cidade, com um grande jardim. Estão vendo aqui, ó? E aqui é o jardim da casa dele. É um espaço aberto, e ali estão os seus alunos. Eles estão sentados ali numa praça, estão aprendendo, estão visualizando ali contemplando, a gente pode dizer assim, a natureza, tá? Então, nós temos, essa é a primeira grande diferença, pessoal. O Epicuro funda uma escola filosófica em que a discussão ela não se dá de forma acadêmica, catedrática, ela se dá pelas experiências que as pessoas vão viver. Ela se dá na experiência cotidiana. Ela se dá na convivência. Ela se dá num espaço público, num espaço aberto. E aí nós temos os alunos de Epicuro que estão ali junto com ele. E essa é uma primeira lição que a gente tem que aprender, tá? As filosofias helenísticas, elas não se dão mais na discussão sobre o que acontece na cidade, mas é uma discussão sobre a vida cotidiana, a vida íntima da pessoa. E o que ela precisa para levar uma vida boa. Essa é a grande discussão do helenismo, né, dessas escolas filosóficas do helenismo. Tá? E aí, então o Epicuro constrói essa casa, compra essa casa, né, tem o seu jardim, e ele vai ensinar os seus discípulos vivendo nesse jardim. Né? Ele vivia na casa, aqui não aparece, né, mas dizem que, nos historiadores, os registros, dizem que
os alunos viviam nesse jardim. Eles construíam barracas aqui, levavam vida simples, né, para aprender realmente como levar uma filosofia para a sua vida. Tá? Bom, eu listei aqui, antes da gente falar das lições da filosofia epicurista, eu destaquei um aspecto importante, né, da filosofia do Epicuro. Como o Epicuro tentou se aproximar da filosofia platônica e não teve muito sucesso, ele foi buscar nos filósofos pré-socráticos e encontrou num deles, um filósofo chamado Demócrito, uma das suas grandes bases filosóficas para a elaboração da sua filosofia posterior. Tá? Tudo isso que eu vou falar está muito nesse livro aqui. É um livrinho bem pequenininho, fininho, curtinho, chamado Carta sobre a Felicidade. É uma carta que o Epicuro escreve para um dos seus discípulos, Meneceu, um daqueles que estava sentado ali naquele jardim. Tá? Nessa carta, ela está, enfim, tem 4 grandes lições, essas que estão listadas aí. Depois eu vou falar uma por uma o que elas significam. Mas todas elas estão linkadas, alicerçadas, fundamentadas num grande pilar que vem lá da filosofia do Demócrito. Tá? Vocês lembram do Platão? O que o Platão dizia de qual que era a vida mais real? Qual que era... Lembra que eu falei uma aula sobre a alegoria da caverna? Lá em Filosofia 1, ainda no ano passado. Lembram, pessoal? Não sei se foi ano passado, foi esse ano. Acho que foi ano passado, não lembro agora. Mas enfim, eu falei isso para vocês. Qual que era... Onde estava a realidade mais real para Platão? Qual que era a realidade mais verdadeira para Platão em oposição a uma outra, que era uma realidade falsa, que era equivocada, que era uma realidade passageira. Lembram? Onde estava a realidade mais real para Platão? Estava no mundo das ideias. Ou seja, era uma realidade imaterial. Portanto, uma realidade que essa realidade material que nós estamos vivendo aqui agora, para Platão, ela é uma realidade falsa, passageira, porque ela é sensível, ela vai se desagregar no tempo. Para o Demócrito, que é um filósofo atomista, e a gente pode chamar, para não ficar numa palavra meio superficial, é um filósofo materialista, tem um princípio filosófico por trás disso bem interessante. Os atomistas, ou os materialistas, eles acreditam no seguinte: não existe vida depois da nossa vida material aqui agora, e também não existe nada antes disso. Ou seja, a nossa vida é puro acaso. É puro acaso. Eu estar aqui dando aula para vocês agora, vocês estarem conectados nesses materiais, fazendo o que vocês estão fazendo, deriva puramente do acaso. Nós não pertencemos a nenhuma ordem cósmica. Nós não somos predestinados. Nós não teremos uma vida pós-morte. Não existia nada antes dessa vida aqui agora. A nossa existência, ela é puramente material. Nós somos puramente corpo, só matéria. Nós somos átomo. Nós somos só isso. É como se nós estivéssemos ocupando um lugar totalmente aleatório na ordem das coisas. Nós não viemos de lugar nenhum e não vamos para lugar nenhum depois que morrermos. Essa é a noção central do atomismo. A vida não tem uma finalidade aparente. Tá? Por exemplo, o Aristóteles acreditava que a vida humana feliz era aquela que você realizava, ou melhor, que a vida tinha uma finalidade, que era você ser feliz. E você seria muito mais feliz se você estivesse em contato com outras pessoas. Os atomistas, por exemplo, entre eles o Demócrito e depois o Epicuro, que é o filósofo que a gente vai ver na aula de hoje, que estamos vendo na aula de hoje, eles vão dizer exatamente o contrário. Não existe finalidade nenhuma na nossa vida. A nossa vida é puro acaso. É pura matéria. Nós somos somente corpo. Bom, isso pode dar uma primeira percepção de acharmos que a vida, então, é, assim, algo totalmente sem sentido. E o Epicuro vai dizer exatamente o contrário. Vai dizer, olha, exatamente por nós não termos uma finalidade da vida, um lugar cósmico para ocupar, é que nós devemos construir a nossa existência. Nós devemos levar uma vida que realmente faça valer a pena.
que a gente faça coisas que realmente façam valer a pena, tá? E aí que ele cita as 4 lições que estão nesse livrinho aqui, está disponível para leitura de vocês lá no Moodle, é uma das leituras da semana, vocês deverão fazer a leitura desse texto. A minha filha, que estava aqui, que tem 9 anos, estava querendo pegar o livro, tá? Para dar uma lidinha nele, ó. É um livrinho que tem, até vou dizer para vocês, são 50 páginas, mas olha o tamanho da página, olha o tamanho do livrinho aqui, ó, é uma palma da mão. E sem contar que esses são 50 páginas, que ele está escrito também, ele é bilíngue, está em grego e em português. Tem o grego escrito no original e o português na sua tradução. Então são 25 páginas de um livrinho de bolso, pessoal. Literalmente, é um livrinho de bolso. Vocês todos têm capacidade de ler, né? E está lá disponível para vocês fazerem a leitura, tá bom? Nesse livrinho tem as grandes lições de Epicuro, que ele escreve para um dos seus alunos, Meneceu, né? E ele diz o seguinte: olha, se a gente quer levar uma vida realmente que vale a pena, nós devemos seguir 4 grandes princípios. Quais são eles? O primeiro deles: os deuses não se ocupam dos homens. Não faz sentido nenhum a gente imaginar que os deuses estão preocupados com nós, mortais. Vamos imaginar que os deuses existem, que Deus existe. Os gregos eram politeístas, por isso que eles falavam os deuses. Vamos imaginar que os deuses existam. Vocês acham que um Deus ia querer se ocupar com a vida humana, uma vida precária, uma vida sem sentido, uma vida sem finalidade aparente, uma vida material, uma vida passageira? Um Deus que é um Deus vai querer se ocupar com nós, pobres mortais? Qual é o Deus ralé que ia querer se ocupar com um chinelo como é um ser humano? Então a gente não deve ficar pensando, não é que os deuses não existem, eles existem, só que eles se ocupam com coisas de deuses. Seria muita vaidade dos seres humanos imaginar que os deuses vão se ocupar com as questões humanas. Vão querer se preocupar em dar um destino para os seres humanos, vão querer se preocupar em dar castigos por fazermos ação A ou ação B. Não faz sentido na filosofia de Epicuro. Isso atrapalha a nossa vida humana. Isso incomoda, tira tempo da nossa vida. Os deuses se ocupam de coisas de deuses. Os homens devem se ocupar com as coisas dos homens. Então essa é a primeira grande lição. A segunda lição: a morte não existe para os vivos. Pode parecer paradoxal isso, né? Mas é interessante, porque vejam bem, a morte ela nunca está presente na nossa vida, a não ser como um assombro, como um pesadelo, como algo que vai nos atacar. Porque quando a gente está vivo, a morte não está. E quando a morte está, nós não estamos mais vivos. Conseguem perceber isso? Então a gente não deve ficar pensando na morte, porque ficar pensando na morte vai nos assombrar, né? A morte, quando ela está presente, nós não estamos mais, né? Mas enquanto nós estamos vivos, a morte não está. Significa que a morte não está aqui. Então quer dizer que ela não existe, porque quando ela existir, nós é que não vamos existir. Vocês, a Mariana, o André, o Carlos, enfim, quem está aqui agora, né? Quem for assistir essa aula depois. Quer dizer que a morte, nós não devemos gastar tempo da nossa vida pensando na morte. E aí também pensando no que vai acontecer depois da nossa morte. Conseguiram entender, pessoal, esse segundo princípio? A morte não existe para os vivos. Porque quando a morte está, os vivos não estão mais. Tá? A terceira lição: o exercício da filosofia é uma prática constante de si mesmo, o que leva o homem à sabedoria em sua velhice. Tem uma lição nesse livrinho aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar, ela está escrita. Deixa eu ver se eu marquei ela aqui. Aqui está falando da morte, que a morte não é isso, sobre os deuses, acho que está um pouquinho mais para frente. Eu não vou conseguir localizar bem, mas a ideia é mais ou menos a seguinte: não existe momento errado para você começar a filosofar. Filosofar nesse sentido, de descobrir uma prática constante de si mesmo, de realizar essa prática constante de si mesmo, tá? Quer dizer, ninguém é... Agora lembrei da frase.
frase bonitinha. Ninguém é jovem demais para aprender a filosofia, e também ninguém é velho demais para aprender filosofia. Filosofia nesse sentido, como prática constante de si mesmo. Prática constante de investigar sobre como estou levando a minha vida. Como que eu estou conduzindo a minha existência material, a minha vida agora, essa vida corpórea, essa vida que eu tenho aqui aleatoriamente. Assim, nós estamos aqui agora, mas nós poderíamos não estar. Estamos aqui por um encontro amoroso dos nossos pais, tá? Estamos aqui nesse momento agora, vivendo dessa forma. Isso tudo é aleatório. Fazer filosofia é você buscar constantemente esse exercício de si mesmo, sobre si mesmo. É isso que vai nos levar à sabedoria. A sabedoria é isso, é essa prática, esse exercício constante sobre si mesmo. O quarto grande pilar, quarta grande lição de Epicuro é a seguinte: os prazeres com moderação. Essa talvez é a parte mais difícil da lição epicurista. Tá? Vejam bem, o Epicuro vai dizer que quanto mais simples a necessidade atendida, maior é o prazer que podemos experimentar. Pessoal, eu acho esse princípio o máximo. Vejam bem, vamos imaginar o seguinte. Uma pessoa está há 2 dias sem comer nada. Quando ela come um pedaço de pão, pode ser até um pãozinho seco, com, sei lá, uma chimia, uma geleia, um pedaço de queijo. Quando a pessoa experimenta isso, ela sente muito prazer. Mas não porque o pão com a geleia, ou o queijo, ou a chimia, ou enfim que for, é muito bom. É porque a pessoa está passando por uma grande necessidade. E às vezes, o Epicuro é um filósofo hedonista. Nós nos perdemos nos prazeres, porque a gente não valoriza o prazer mais simples das coisas. Lembra onde que estavam os alunos do Epicuro estudando na sua escola? Nos jardins. E aí, assim, pessoal, pensem, qual que é a necessidade primeira? Qual que é a primeira grande necessidade nossa? O que é a coisa mais importante que sem aquela nós não conseguimos viver? E que a gente muitas vezes não estamos consumindo, desde que começou essa aula aqui com vocês agora, a gente está consumindo isso. Por exemplo, o ar que nós respiramos. Nós não experimentamos o prazer, porque a gente está sempre respirando, né? Mas imaginem vocês, assim, já ficaram embaixo d'água, quando você está nadando, tentando mergulhar, quando você sai da água e você respira, assim, como que é prazeroso aquele ar que você respira. Então é assim, o princípio do prazer, do Epicuro, não é que você agora vai maximizar o teu prazer e sentir todos os prazeres do mundo. Não, não é isso. É você experimentar os prazeres mais simples, aqueles que atendem à primeira necessidade, a maior necessidade. É esse o prazer que nós deveríamos valorizar. Nós deveríamos viver esses prazeres, intensificar esses prazeres. Porque vejam bem, pessoal, eu tenho certeza que já aconteceu isso com vocês, né? Vocês são... eu assisti uma palestra uma vez, e aí, quando o professor estava falando sobre isso, ele disse assim, ó, o sujeito que experimentou primeira vez, botar uma manteiga, ou qualquer coisa num pão, sempre que ele voltou a comer pão sem nada, ele achou o pão ruim. Tanto que a gente só come pão, eu não sei vocês, né? Mas pelo menos muitas pessoas que eu vejo comem pão com alguma coisa. Doce de leite, né? Tem um presidente por aí que gosta de comer pão com doce de leite, né? Pão com doce de leite, pão com uma geleia, pão com margarina, com manteiga, enfim, sei lá o que pode colocar no pão, né? Quando você come isso, você voltar a comer pão, só pão, você vai achar ruim. Uma pessoa que ela é acostumada a experimentar diferentes sabores, não vai ser qualquer sabor que vai satisfazer os seus desejos. Então, assim, não é maximizar o prazer nesse sentido, de experimentar pão com muitas coisas, mas é o sentido de maximizar o prazer das coisas simples. Sentir prazer em respirar, sentir prazer em comer qualquer coisa para atender a tua fome, sentir prazer em, por exemplo, quando você está com muito frio, colocar qualquer agasalho, não o agasalho da marca Keller, comprado na loja tal, pago R$1.000, não é isso. Não é esse prazer.
Não é esse prazer hedonista, que aí é diferente, né? O prazer hedonista é aquele que você... É o prazer vil, é o prazer das coisas baixas. É os prazeres muitas vezes ligados aos prazeres do corpo, né? E esses prazeres, seguindo ainda esse princípio, esse quarto princípio, né, que é o grande princípio do Epicuro, os prazeres do corpo, eles geralmente causam mais ansiedade e sofrimento do que propriamente satisfação. E aí o Epicuro tem uma sacada fantástica, né? Que é dividir os prazeres em dois tipos. Os prazeres do corpo e os prazeres do espírito. Os prazeres do corpo são esses que atendem às nossas necessidades mais básicas, tá? E que geralmente eles tendem a ser um pouco mais, se não bem administrados, são os maiores causadores de dor e sofrimento. E os prazeres espirituais, né? Em que o Epicuro vai dizer que a amizade é o maior prazer. E aí até ele cita um exemplo, né? No livro, que é assim, né? Lá nos jardins, o que vale mais? Você compartilhar a amizade com as pessoas que estão ali, no jardim, e se alimentar, por exemplo, com pão, mel e figo, ou você estar num... Ele não diz isso, né? Mas você estar sentado num banquete, à mesa com um rei déspota, um rei autoritário. O que dá mais prazer? Você estar com os amigos, comendo pão, chimia, figo e mel, mas estar na companhia de amigos, ou você ter uma mesa recheada, um banquete, e estar sentado à mesa com um rei déspota, um rei autoritário, um rei vingativo, né? E aí ele compara isso, né? Que os prazeres do corpo, muitas vezes, eles causam muito mais ansiedade, sofrimento e dor do que os prazeres espirituais, que são aqueles, por exemplo, que você experimenta com uma amizade. Você não precisa de nada, né? Ou só a amizade, muitas vezes, basta, né? E uma amizade para a sua sobrevivência, né? Em que você possa minimamente comer o que precisa, né? É uma vida muito mais recatada, vamos dizer assim, mas que valoriza os prazeres espirituais em oposição aos prazeres do corpo, tá? É isso que o Epicuro chama de prazeres com moderação. Os prazeres em que você eleva a tua condição e encontra muito mais sentido para a sua vida. Bom, pessoal, era isso, tá? Eu acho que sobre Epicuro, que é o primeiro filósofo que a gente estamos vendo aqui, né, das escolas helenísticas, o que eu queria trazer para vocês na aula de hoje era isso. Não sei se vocês querem fazer algum comentário, alguma dúvida. Queriam... deixa eu parar de projetar aqui na tela. Vocês querem fazer mais algum outro comentário? Deu para entender, pessoal? É muita viagem isso que eu estou falando ou está tudo tranquilo? Tá tranquilo, senhor, deu para entender. Muito bem. Algum outro comentário? Algo que vocês gostariam de falar? Conseguimos compreender o princípio epicurista do prazer? Maximização dos prazeres espirituais e controle sobre os prazeres do corpo. Certo, pessoal? Alguma pergunta, algum comentário? Se não mais, deixa eu ver aqui se está tudo ok. Para essa semana eu deixei então as leituras, deixa eu conferir lá no Moodle como está. Vocês têm leituras, então tem a carta sobre a felicidade do Epicuro. Eu deixei um outro texto para vocês fazerem a leitura de 2 páginas, já como quase uma leitura prévia para o próximo encontro, em que eu vou falar sobre o estoicismo. Tem todo o texto que fala, né, dessas origens do helenismo. É importante que vocês leiam, um texto um pouco mais longo, né? Mas para a próxima aula, eu espero que vocês vão lendo aí, né, pessoal? Vocês têm esse tempo aí para estarem lendo. Mas tem um texto para a próxima aula, está lá no Moodle, Epicurismo e Estoicismo. Tem até escrito lá, né, qual que é a parte que é para fazer leitura, da página 91 à página 93. Bem importante que vocês façam a leitura desse texto para a próxima aula. E também tem um vídeo curto, são 11 minutos, pessoal, falando um pouco mais sobre a filosofia do Epicuro, falando sobre
o epicurismo e a filosofia do Epicuro, tá? Para esta semana, especificamente, não tem uma atividade. Eu deixei aquela atividade do podcast que eu espero que vocês já tenham feito. Deixa eu ver se já fizeram. Quem já fez. Quem ainda não fez, precisa fazer. Acho que não foram todos os participantes que enviaram, ainda tem... e encerrou o prazo ontem, né? Tem 7 trabalhos que não foram enviados ainda. É importante que vocês possam visualizar isso lá bem direitinho, tá, pessoal? Para entregar tudo ok. Certo? Então, para a próxima aula, é a leitura, tá? A leitura dos textos e olhar o vídeo. Certinho, pessoal? Alguma pergunta, algum comentário? Eu vou interromper a gravação.